Alô para todos. Quem assistiu ao vídeo do final do ano passado, em que informei o cargo da regência deste ano a Iemanjá, talvez lembre que eu disse também que o fato de o ano de 2020 ter sido bissexto retirou de Ogum a possibilidade de este ano, 2021, ser dele. Quanto à regência em si, lembro que usei palavras muito mais ligadas ao pensamento, à racionalidade, do que muitas outras pessoas que lembraram mais da família. Quanto ao óbice, disse que não ser de Ogum também tinha consequências. Lembro de ter dito que ele estaria furioso pela perda do ano e que isso teria como consequência justamente problemas ainda sérios no que se refere ao seu axé, especificamente o trabalho. Sim, foi um ano bem voltado à família. Sim, foi um ano muito voltado à racionalidade e à batalha pelo sustento. Diria que muitos dos que não perceberam que este ano foi voltado à racionalidade, assim entenderam porque estavam tão preocupados, nada mais natural, com questões imediatas que deixaram os fundamentos de lado. Quero dizer, essas pessoas estavam batalhando pelo sustento próprio e ou da família, claro, cada um na medida da sua proporção, guardada a necessidade, a possibilidade e a própria vontade, evidente. E nem lembraram de pensar em tentar melhorar em uma coisa ou outra, em uma área ou outra da sua própria vida. Vulgarmente se diria sobreviver, para só depois viver. Mas, e sempre tem um mas, quanto a 2022? Simples. Vamos lá. O ano começa em um sábado. E o orixá que se cultua no sábado, na nação Ijexá-Jeje, é Oxum. Então, 2022 será ano regido pela orixá Oxum. O ano na nação Ijexá-Jeje, já comentei isso diversas vezes, não fazemos o que outras nações chamam de ajuntó. Fazemos o que os meus irmãos chamam de casamento e eu, particularmente, chamo de matrimônio. Explicação bem rasa, dos motivos de eu chamar de matrimônio e não casamento, nos conceitos de casamento, que é uma relação eminentemente contratual, e de matrimônio, uma relação sacra de origem semita. Visto isso, a regência do ano, como eu já referi, será de Oxum. Mas com quem? Com, segundo os nossos preceitos, seus possíveis maridos, quais sejam Xangô, Xapanã e Oxalá. Primeiro, entenda-se o que quer dizer o ano ser de Oxum. Sem pensar muito, muitos dirão que tem a ver com o amor romântico. Aliás, já havia até, como é que se diz, previsões de voltar a relacionamentos anteriores. Não que isso não vá acontecer. Pode, faz parte. Lê do engano. Pode até ter esse tipo de volta, mas não é esse o ponto. O ponto é amor. E o que é amor? Alguém vai lembrar que eu coloco nos stories da página, tanto do Facebook quanto do Instagram. Todo sábado tá lá. A Oxum agradeço a candura. Peço que nunca deixe de mostrar que a necessidade de amor ainda é a maior deficiência humana e me faça intermediário dessa dispersão. Para lembrar, o amor romântico
impossível era da Obá, que cedeu ao Oxum após o episódio. Está nos Itãs, desculpa. Do episódio da orelha. Para lembrar também um estigma, a aranha, por tecer suas teias e viver presa a elas, é um dos animais atribuídos ao Oxum. Quem tem rapidez no raciocínio já entendeu que a questão não é romance, paixão, excitação, mas o que atualmente estão chamando de inteligência emocional. O raciocínio, no âmbito geral de nossas vidas, deveria ter sido desenvolvido este ano, de Iemanjá. Quem, tanto quanto a espiritualidade o ano passado, não melhorou sua forma de pensar, lamento. Mais uma preciosa perda de tempo de vida. No final de suas vidas, não culpem seu próprio orixá, seu babá ou sua iá, mas apenas a si próprios. Agora, com o ano de Oxum chegando, a criatura vai pensar que tem que achar o amor. Não. Aí vai, encontra o amor, conquista o amor e amarra esse amor. Não. E faz da vida da pessoa um inferno. Tudo porque pensa que é o pináculo da evolução, melhor pessoa do mundo, entendeu tudo sobre Oxum. Não. Essa pessoa só não sabe interpretar. E o pior, não quer aprender. Já disse, não é esse tipo de amor a questão. Não costumo usar a palavra amor porque as pessoas gostam de confundir. Então, aqui, neste momento, começo usando a palavra caridade. Talvez, né? Quem sabe entenda. Caridade não significa tirar a própria roupa do corpo. Caridade é fazer o possível pelo próximo e sem esperar qualquer tipo de reconhecimento ou de retorno. Isso é o tipo de amor que se tem que ter por todas as pessoas, independente de condição social, independente de proximidade física ou emocional. Querendo, pode chamar de altruísmo também. É outra palavra que quer dizer exatamente a mesma coisa. Antes de continuar, pergunto: como fazer caridade sem ter elevação espiritual e sem saber pensar? Aí estão a explicação dos últimos 2 anos, né? Pior é que tem gente que vai dizer que não tem nada a ver. Tem. Aliás, a propósito, a explicação eu já dei antes da pergunta. Se não sabe pensar, como sabe o que é bem e mal? Não sabe. É aquela criatura temente ao Lorum e aos orixás, eventualmente se ocupa nas chamadas aos orixás, falsa ocupação, diga-se. É aquela criatura temente às entidades de direita e de esquerda da Umbanda, que aliás chama a esquerda da Umbanda de Quimbanda, né? Sem lembrar que é só a 7ª linha, né? Quiumbanda. Né? Aliás, bem lembrado, tem até mais medo, e medo aqui é quase a palavra certa, né? Das entidades de esquerda de Umbanda, dos quiumbas, do que temor, e aqui não no sentido de medo, aos orixás. Né? São aquelas pessoas que terminam, né,
terminam a reunião, e aqui não estamos falando de sessão, estamos falando de todo qualquer tipo de reunião nos preceitos africanistas, tanto na religião dos orixás como na derivada Umbanda, né? Chegam, fazem, acontece, no final da reunião estão fofocando, estão esconjurando, chega em casa, maltrata a família, no outro dia humilha o colega de trabalho, por aí vai, né? Dito isso, temos que reconhecer, não há como prestar caridade, em outras palavras, difundir o amor, né, sem ter um mínimo de elevação espiritual e raciocínio, ao menos mediano. Lembrando que raciocínio não é aquele ser rapidinho, aquela criatura que pega as coisas no ar, ou acha que pega, né? Enfim, estou aqui para lembrar de amor, não das mazelas. Cada um com a sua própria iluminação. A pandemia e os seus efeitos continuam, tá? Então, o enfrentamento tem que continuar com seriedade. Cada um tem que fazer a sua parte, e isso já é uma grande coisa, tá? E não esqueçam, recriminar os outros, por exemplo, porque não quer fazer a vacina, não tem nada de iluminação, tem de ódio. Eu disse, não tem nada de recriminação, é uma recriminação que não se pode fazer. Isso é um julgamento, é ódio, né? O que interessa? A higiene, os cuidados. Isso é o fundamental. Só nós, eu e quem estiver assistindo, é que somos os verdadeiros responsáveis pela diminuição ou não dos níveis dessa peste. Ao que interessa. Ano de Oxum, reduzindo muito, só para não me alongar. Com Xangô, primeiro dos seus maridos, tenta restaurar o equilíbrio. Com Chapanã, o segundo, tenta recuperar o interesse na espiritualidade e na tentativa de evolução, ou como a gente chama, iluminação. Com Oxalá, o terceiro, trata das amenidades. O ano não será fácil. Lembrem que se por um lado Oxum é o mel, por outro também é o fel. Como de hábito, depende de cada um. O que quer dizer isso? Eu poderia dizer que quem pensou, quem tentou evoluir o seu raciocínio em 2021, depois de tudo que eu já falei agora, já deve ter imaginado o que quer dizer. Vamos pegar leve. Oxum com seus maridos, todos eles são responsáveis pelo ano no que diz respeito aos aspectos gerais. Muito mais como forma de orientar e buscar pela evolução e pela preparação para as batalhas diárias. Mas o orixá de cada um é o único senhor do destino. De cada um, claro, óbvio. Agora sim, quem não conseguiu alcançar, pergunte ao seu babá ou Iá. Ou, querendo, para mim, no particular. De tudo isso aí, de novo, a Oxum agradeço a candura. Peço que nunca deixe de me mostrar que a necessidade de amor ainda é a maior deficiência humana. E faça de cada um dos que assistem intermediário dessa dispersão. Por fim, mero alerta. Lembrem do Itã, tudo é da Oxum. E não subestimem a capacidade dos outros. E mais,
não prometam o que não podem cumprir. Que Orumalé abençoe a cada um de vocês e que as bênçãos especiais de Oxum, Xangô, Xapanã e Oxalá recaiam sobre cada um dos que assistem, seus familiares, seus entes queridos, e que este 2022 que está chegando seja melhor do que 2021 a cada um de vocês.